Gandhi, Mahatma Gandhi, nos convidava à reflexão já desde os anos 60, 50, 60. E naquela época ele já dizia que não era mais tempo de discursos, que cada ser humano deveria se transformar no instrumento da mudança que quer ver no mundo. Se você quer que aqui na Terra a vida seja honesta, ou se expresse de modo honesto, você tem que ser o cidadão mais honesto que você puder ser, independente de alguém mais nesse mundo ser honesto. Não, mas só a besta faz isso. Se todo mundo é desonesto, por que eu vou ser honesto? Esse é o nosso problema. Os grandes homens e mulheres da humanidade jamais esperaram que o meio social no qual eles estavam ou estão inseridos melhore para que eles possam melhorar. Eles já são o que são e com isso pretendem dar o testemunho deles para ver se o meio no qual eles vivem um dia venha melhorar. O que é que Jesus fez? Nos convidou à ousadia amorosa. Jesus foi o mais belo instrumento, talvez eu não possa dizer isso, Jesus foi um dos mais belos instrumentos de semeadura de ousadia amorosa que existiu na nossa história, pois que ele amou sem esperar ser amado por ninguém. Pois que ele ousou amar até aqueles que o agrediam. Se você quer que o mundo seja um lugar amoroso, não adianta você discutir ou cobrar dos outros uma atitude amorosa. Você tem que ser o homem e a mulher mais amorosa que você puder ser, independente do resto agir ou não de forma amorosa com você. Paga-se um preço, claro. Então, pessoal, nenhum sistema, capitalismo, socialismo, comunismo, monarquismo, teocracismo, qualquer sistema, qualquer ismo desse, político, funcionará decentemente se o homem, a mulher que estiver vivendo esse sistema não for alguém decente. E como os processos na Terra são indecentes por força da nossa imperfeição, só os espíritos que se autoesclarecem emprestam dignidade a esses processos. Cincinnatus. Na história americana, foi alguém que exercia o seu ofício de ferreiro. Um belo dia, eclodiu uma rebelião na história dos Estados Unidos, houve um desgoverno, ele foi, comandou uma tropa, largou o seu ofício, se pôs em risco, conseguiu reorganizar a história ou a geopolítica da época em que ele vivia, e como ele organizou a nação, o pessoal queria que ele fosse o presidente. Ele disse, eu não, vou voltar para o meu ofício. Não, mas eu não tenho o menor talento para isso, cara. Eu dei minha contribuição. Existe esse tipo de ser humano. Ele empresta dignidade com a atitude dele. É um processo histórico de luta pelo poder, onde nunca nós vemos esse tipo de dignidade. E nos parece ser um processo indigno. Então, catolicismo, espiritismo, islamismo, taoísmo, budismo, também nenhum ismo desse vai funcionar se nós não formos belos. Se nós, enquanto seres humanos, não agirmos de forma bela na religião ou na profissão daquela religião que nós abraçamos. Nenhum ismo da Terra vai funcionar adequadamente se nós, seres humanos, não evoluirmos. E a revelação cósmica também vai bater duro nesses processos, e é por isso que quem se corrompeu a um grau, quem ultrapassou o ponto de corrupção moral, do qual não há mais retorno, daqui está saindo. Todos nós estamos contaminados com esse mal. Mas cabe a cada um de nós a responsabilidade moral da autovigilância, de vigiar a si próprio, de exigir de si próprio aquilo que Gandhi dizia: seja você o instrumento da mudança que você quer ver no mundo. Isso é
intransferível, isso é inexorável. De cada 10 besteiras que agora nós fizermos, 15 consequências negativas cairão na nossa cabeça, porque não é a revelação cósmica que vai apagar o karma acumulado negativo, que mesmo aqueles que renascerão nessa terra regenerada ainda são obrigados a administrar. Nós, no linguajar português, só temos a palavra karma para se referir ao jogo das leis morais que legislam a vida cósmica ou a vida espiritual. E mesmo a palavra karma já é um roubo que nós fazemos da linguagem sânscrita. Mas a linguagem sânscrita, bem mais rica que a nossa, tem expressões para melhor classificar e conceituar esses processos que a nossa linguagem não tem. E lá nós vemos Prarabdha Karma, Sanchita Karma e Agni Karma, como sendo 3 processos que ocorrem numa outra realidade, em que, na hora em que o espírito vai encarnar, percebe-se dentro de um contexto todo o conjunto de vidas que ele teve, mas como é tanta coisa complicada, e como a vida na Terra dura pouco tempo, desse contexto todo de karma é só retirado uma parte para que ele administre durante aquele tempo, senão seria insuportável ou inviabilizaria o progresso espiritual. Então esse pouco do muito karma que cada um de nós tem acumulado, o sânscrito chama de Prarabdha Karma, que é o programa encarnatório que cada um de nós traz para essa vida. Nós nascemos, cada um de nós, dentro de um programa encarnatório em que muita coisa já está prevista do modo como foi organizado na espiritualidade. Mas aqui dentro desse programa nós temos o livre-arbítrio para agir como quisermos. Mas é exemplo de um preso. Dentro das 4 paredes da penitenciária, ele não sai. Mas ali dentro ele tem o livre-arbítrio para agir como ele quiser. É o Prarabdha Karma. O Sanchita Karma é esse banco de karma que a toda hora existe, dele retiramos uma parte para administrar nessa vida. Mas há o Agni Karma, que tem a ver com o que agora eu faço e influencio o meu Sanchita Karma. Então, nessa época de revelação cósmica, como eu preciso zerar o meu Sanchita Karma para poder ser alguém livre de karmas, para somente assim eu poder me habilitar a viver num mundo regenerado, porque se eu não me livrar desses karmas, eu vou ter que ir para um mundo de expiação e provas. E se eu pretendo ficar na Terra, que vai ser um mundo regenerado, eu tenho mais rapidamente que me liberar desses karmas, e é por isso que a partir de agora, a cada 10 besteiras que fizermos, 20 vão cair na cabeça da gente. 10 do Agni Karma, o Prarabdha Karma dessa vida, mas as outras 10 é do Sanchita, para ver se a gente zera logo aquilo. Isso é seríssimo, pessoal. Porque acontece e vai acontecer, e a gente não tem a menor noção do que isso acontece, devido à nossa ignorância espiritual. Então essa é uma outra característica terrível da revelação cósmica. Aí vocês vão dizer, mas esse cara resolveu hoje sacanear a gente. Mas eu cobri aqui. Porque a gente veio para cá querendo receber boas notícias, mas isso tudo é boa notícia, pessoal. Claro que sim. É o final de um ciclo de cretinice e violência que nós estamos sendo convidados a nos apartarmos dele, reformando-nos intimamente para nos habilitarmos a um novo tempo que nos convida a sermos não só testemunhas, mas atores e atrizes desse processo. E revelação cósmica é isso. Acabou-se o tempo do bem bom da crença.